de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta que, antes de tudo, nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, devias ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus. Até aqui está bom. Amém? Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Pai Santo, obrigado a Deus pela Tua palavra. Tua palavra é a verdade, e nós nos rendemos a ela. Nós nos voltamos a Ti neste momento e pedimos que o Senhor possa realizar em nós uma obra nesta manhã, uma obra de restauração de alma, de renovação da mente, do coração, um encorajamento e um fortalecimento do nosso homem interior, porque nós necessitamos de Ti, da Tua graça, da Tua vida em nós, do poder do Evangelho que nos liberta e que nos faz ser segundo a Tua vontade. Portanto, fala o nosso coração neste momento. Nós precisamos de Ti, dependemos do Senhor, e Te louvamos pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, essa semana eu queria ministrar uma palavra para os irmãos, queria compartilhar com os irmãos, uma palavra que fala sobre a segunda vinda de Cristo, um tema bastante escasso nos últimos dias, um tema bastante esquecido pela maioria dos cristãos, haja vista que esse tema é um tema de muito pouco interesse pela maioria. Mas por que esse tema é um tema de pouco interesse pela maioria? Porque nós vivemos tempos difíceis, vivemos os últimos dias, e a Bíblia declara que nos últimos dias as pessoas seriam escarnecedoras e andariam conforme as suas próprias paixões, seguindo os seus pensamentos, os seus propósitos, e enfim, porque é um tempo que nós vivemos, um tempo de grande materialismo. A verdade é que nós vivemos um tempo do materialismo, o tempo em que o capitalismo e esse consumismo está à flor da pele de todos nós, não somente das pessoas mundanas, das pessoas que não querem Deus, mas também nos corações dos cristãos. Isso está em nós, porque isso faz parte da natureza humana caída. A vida, uma vida materialista, um olhar rasteiro para baixo, olhando para esta vida e firmando os corações nas coisas aqui de baixo, esse espírito e esse procedimento é próprio do ser humano. Eu não chamaria isso de pecado, mas eu chamaria de um peso e de algo que atrapalha, de algo que pesa, de algo que estorva, que faz com que nós andemos como em passos lentos
e muito lentos. Essa mensagem é uma mensagem, como o próprio apóstolo Pedro diz aqui no versículo 1, quando ele diz que esta é a segunda epístola que ele nos escrevia, mas que em ambas, na primeira e nessa, ele procurava despertar com lembranças a nossa mente esclarecida. Ele procura despertar a mente esclarecida. Ele quer dizer que nós temos esclarecimento dessas coisas, que nós sabemos que todas essas coisas vão acontecer. Que coisas? O tema do texto é a vinda de Cristo. E sabendo disso, mesmo com a mente esclarecida, ele procura despertar. E aqui está a palavra-chave dessa mensagem: um despertamento. O povo de Deus, eu, você, nós, o povo de Deus em todos os lugares desse tempo, a igreja contemporânea precisa de despertamento, porque todos os cristãos sabem que Cristo voltará. Cristo voltará. Mas a questão não é saber, a questão é você, entendendo isso, proceder. Porque uma coisa é conhecer o caminho, outra coisa é trilhar o caminho. Conhecer o caminho é o primeiro passo, trilhar o caminho é o segundo passo, é o resultado daquele que sabe, que entende, que conhece sobre as coisas de Deus e sobre tudo aquilo que vai ocorrer logo logo. Essa mensagem vai introduzir a série de mensagens que começaremos na próxima semana, que são as 7 cartas do Apocalipse. Estamos ministrando aqui as 7 cartas do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. O sentimento que eu tive, sempre nós costumamos fazer isso, né? Ministrar séries de mensagens que são muito pertinentes a nós e são mensagens atuais e necessárias, uma vez que as 7 cartas do Apocalipse é um retrato, é um apanhado profético de toda a condição da igreja de Jesus em toda a era cristã. São 7 cartas literais que João escreveu e enviou às 7 igrejas que estavam naquelas 7 cidades da Ásia Menor, começando em Éfeso e até Laodiceia. Mas essas cartas, elas representam profeticamente e estão dizendo e falando e apontando para a condição que a igreja e para a experiência que a igreja passaria ao longo da era cristã. De modo que a igreja passou por uma experiência logo no início, no primeiro século, a igreja em Éfeso. Aí depois vem a igreja em Esmirna, primeiro, terceiro, segundo e terceiro século. Aí depois vem a igreja do quarto, quinto e sexto século. Aí vem a igreja do sexto século até o século XVI. Vem a igreja do século XVII até o século XVIII. Século XIX até o século XX. Aí a igreja do século XXI até a igreja do século XX até a igreja do século XXI, que é a igreja do nosso tempo. Amém? Estou falando aqui de a grosso modo, mas vamos tratar de maneira bem específica ao longo do nosso estudo e das ministrações. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa mensagem de hoje é uma mensagem como que fosse uma introdução a tudo aquilo que veremos ao longo dessas semanas que se seguem. Uma vez que nós precisamos, como eu estava dizendo, trilhar o caminho. E trilhar o caminho, isso está totalmente ligado a um procedimento de fé. A um procedimento de fé daquele que teve a mente despertada, daquele que entendeu que as coisas vão acontecer e por isso precisam consertar a vida, precisam consertar suas vidas, precisam arrumar sua casa, precisam saber e ter a convicção e a consciência de como estamos vivendo a nossa vida aqui nessa terra. Uma vez que a nossa vida é tão curta, né? A vida é tão curta, a vida passa tão depressa e às vezes ficamos preocupados com tantas coisas. E às vezes, e na maioria das vezes, nós damos pouca ênfase àquilo que é de grande valor, né, de grande importância, e deixamos e damos ênfase àquilo que é de pouca importância, deixamos de lado aquilo que é de grande importância e ficamos dando ênfase e valorizando pequenas coisas e coisas pequenas, como os embarques da vida, os problemas, as dificuldades, as adversidades, problemas de coração, problemas de sentimento, problemas de mágoas, e vamos fermentando o nosso coração de modo que vamos ficando como que despreparados, desprovido de uma condição daquele que sabe que Cristo virá, e como diz o texto aqui,
daqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem nos faz refletir de como estamos vivendo. Como estamos vivendo. E quando se fala de esperar e apressar a segunda vinda de Cristo, nós temos que entender de maneira um pouco mais específica esse detalhe, porque aqui no versículo 11, olha só o versículo 11, versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Ou seja, as pessoas falam assim: não, mas desde o princípio nós ouvimos falar que Jesus voltará. Essa conversa já é uma conversa velha, já batida, né? Isso aí é chover no molhado, como diz o outro. Mas o texto diz, e o apóstolo está dizendo: o Senhor ele não está retardando a sua promessa, como alguns a julgam demorar, mas Ele é longânimo e está esperando que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Para que nenhum pereça. E esse perecer que eles não sabem que é aquele prejuízo da dispensação do reino. É o prejuízo que vai privá-los, ou a privação de reinar com Cristo os 1000 anos, de ser arrebatados no momento antes da grande tribulação. Então são galardões que são promessas a todo vencedor, aquele que vencer. E Deus está sendo longânimo, esperando que todos nós cheguemos ao arrependimento, a uma mudança, porque arrependimento aqui é mudança de pensamento, é mudança de consciência, é uma mudança comportamental, é uma atitude de fé diante da verdade de Deus. E quando nós falamos mudança diante da verdade de Deus, nós precisamos ser muito radicais com a gente mesmo, com nós mesmos. Por quê? Porque a correnteza do mundo e o espírito do mundo é muito forte e muito presente nesse tempo. Nós somos levados e arrastados por uma força espiritual das trevas, comum nas pessoas, comum na sociedade, comum nas igrejas, dentro das igrejas, nos corações, coração de pastores, corações de dirigentes, corações de membros, corações de obreiros, e o povo de Deus sendo fermentado e influenciado por esta força avassaladora, religiosa, conhecida como cristianismo. E agora a palavra cristianismo ela tem um sentido bem específico, né? Bem negativo da palavra, porque cristianismo, nesse sentido que eu me refiro aqui, fala de um sistema, fala de um pensamento comum no meio do povo de Deus. Cristianismo aqui é um sistema, é uma fábrica, uma indústria da fé, que leva os cristãos a procederem contrariamente à vontade de Deus e ao Espírito de Cristo. É uma semente semeada nos corações, que agora é cultivada por meio da teologia da prosperidade, que é uma série de mensagens, um conjunto, uma ideologia que tira os corações daquilo que é eterno, que é do alto, e coloca a esperança e os corações dos servos de Deus aqui embaixo, no reino deste mundo. É um sistema de pregações o teor principal é que Deus vai te dar coisas materiais, que Deus vai te prosperar materialmente, que Deus vai fazer de você um vencedor financeiro, um homem e uma mulher de sucesso material, que Deus vai fazer de você cabeça e não cauda, que você é a menina dos olhos de Deus, que Deus tem o melhor dessa terra para você, e que você não pode aceitar o sofrimento, e que você tem que rejeitar, você tem que se revoltar com a tua vida e começar a buscar o Deus do ouro e da prata. Isso aqui agora incorre naquele grande perigo, né? De eles estarem colocando os corações no Deus do ouro e da prata, não se referindo ao Deus eterno, mas em Mamon, que é o Deus das riquezas, presente nos corações de todo o mundo, englobando todas as pessoas. Por que eu digo isso para os irmãos? Porque nós vivemos nesse tempo.
Nós vivemos num tempo em que as pessoas pouco se preocupam com as coisas do alto, com as coisas eternas, com as coisas celestiais. Se você fizer uma análise do seu coração, você vai perceber esse germe. São todos nós. E diante disso, nós só podemos fazer uma coisa: clamar por socorro, por misericórdia, nos fortalecer em Deus e começar a nos arrepender e viver, como diz o versículo 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Já pensaram na hipótese da igreja de Jesus Cristo? Quando eu falo igreja, é o povo de Deus na terra, aonde quer que esteja um cristão. Vocês imaginam comigo se na terra toda o povo de Deus tirasse o olhar das coisas de baixo, das coisas terrenais, e olhasse para o alto, como dizia Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o povo de Deus, com uma só voz, um só coração e um só espírito, começasse a clamar e começasse a esperar e apressar a vida de Deus, como o mundo seria diferente? Como que o mundo seria diferente? No entanto, infelizmente, não é assim que acontece. E o Senhor agora lança diante de nós, nesta manhã, o grande desafio de, percebendo essa verdade, percebendo essa necessidade de mudança urgente em nossas vidas, começarmos a viver como aqueles que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando. Pastor, o que significa esperar e apressar a vinda de Cristo? Há como apressar a vinda de Cristo? Esperar, eu sei que podemos esperar, mas e apressar? Ora, esperar diz respeito a uma esperança. Nós temos a esperança, a certeza, e agora esperamos e cultivamos esta chama, e alimentamos a chama da esperança. Esperar é cultivar a esperança, é nos lembrarmos a cada dia, a cada amanhecer, é estarmos inteirados e concentrados, aguardando a manifestação de Cristo. Glória a Deus. Isso é esperar. Só que tem outra palavrinha ali, outro termo de apressar. Pastor, como eu poderia apressar a vinda de Cristo? Você poderia apressar de duas maneiras. A primeira maneira: apressa a segunda vinda de Cristo, mudando o seu pensamento, que é o arrependimento do versículo 9. E arrependimento é mudança, é metanoia, é começar a pensar diferente do mundo, é começar a cultivar no seu coração, na sua alma, o sentimento diferente do sentimento do mundo. É você cultivar em você o espírito da nova aliança, que é o espírito de Cristo, diferentemente do espírito do mundo, do espírito religioso dos homens, da religião dos homens, e começar a promover a obra de Deus, ou viabilizar a obra de Deus na sua vida. Assim nós apressamos. Isso é individual, cada um. Eu não posso fazer isso por você, eu não posso apressar por você, eu posso apressar por mim, e você apressar por você. É por isso que a salvação, ela é coletiva. Todos somos salvos, temos a salvação em Cristo Jesus, cremos no sacrifício de Cristo, e a nós foi imputada a justiça, a reconciliação, o perdão de pecados. E hoje nós estamos em Deus, e Deus está em nós, e somos salvos pela obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. No entanto, não basta sermos salvos, mas importa que sejamos cristãos discípulos, cristãos autênticos, cristãos vencedores, cristãos diferenciados, pessoas diferenciadas, não como pessoas que são melhores do que as outras, não é isso que eu me refiro, mas pessoas diferentes das pessoas comuns do mundo.
E esse comum aqui não há nenhum tipo de desprezo a ninguém. Mas o que é uma pessoa diferente da outra? É uma que vai se comportar diferente. É aquele ser humano, é aquele cidadão do reino dos céus, é o verdadeiro discípulo do Senhor, que não está com as multidões. Porque multidão e discípulo é diferente. São duas coisas totalmente contrárias. As multidões esperam um favor, a cura, o milagre, o show à parte, os pães, os peixes. Então a multidão está sempre querendo um favor, a bênção de Deus, o resultado imediato. E o discípulo não. O discípulo está ali porque ele ama o mestre, porque ele deseja pelo Senhor, porque ele quer aprender do Senhor, porque ele segue o mestre. É porque ele acompanha o mestre e ele segue nas mesmas pisadas, com o mesmo sentimento, o mesmo coração e com o mesmo espírito do seu mestre. Esse é o discípulo. E hoje não falta multidão, os templos estão lotados, as pessoas estão ávidas dentro dos templos, mas como dizia no início, nós precisamos questionar isso e não podemos aceitar que os templos estão lotados, mas que há uma grande contradição, porque se os templos estão lotados, e conforme o profeta diz, que nos últimos dias haveria fome sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Espera um pouquinho. Se o profeta diz que nos últimos dias haveria fome sobre a terra, não fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus, e os templos estão lotados, e as palavras estão sendo faladas, e pregações sendo ministradas no fora, então duas coisas estão acontecendo aí, de uma ou outra, nós temos que entender e perceber. Ou a palavra falhou, essa palavra que haveria fome não é verdade, ela falhou, porque tem muito alimento, e não está faltando a palavra de Deus, pelo contrário, tem abundância de palavra de Deus. Ou então, o que está sendo pregado não é a palavra de Deus. Infelizmente, lamentavelmente, isso é uma coisa muito séria, porque a profecia diz que vai ter fome da palavra de Deus. E se você ligar em qualquer canal, até no seu celular, você acessa aí, tem cultos nesta manhã com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas nos templos lotados. E parece que é contraditório para mim isso aqui, mas nós sabemos, você sabe, que na grande parte esmagadora das pregações não está sendo ministrada a palavra de Deus, está sendo ministrada qualquer outra palavra. Não está sendo ministrado o Evangelho de Jesus Cristo, ou qualquer outro Evangelho. Isso é lamentável, isso é triste. Mas é por isso que vai entrar o segundo ponto de apressar a segunda vinda. Porque se você agora apressa a vinda de Deus na sua vida e se conserta, e se dispõe, se coloca diante de Deus para ser mudado, para que Deus realize a obra em você, por outro lado, agora você vai viabilizar para que esta obra aconteça na vida de outras pessoas. Quem entendeu? Então você permite que aconteça em você, e não somente se permite acontecer, se permite ser trabalhado, abre o coração, se rende a Deus, deixa os seus sentimentos de lado, deixa as suas preferências de lado, deixa o seu sentimento, o seu coração, as coisas próprias da alma, e começa a abraçar a fé e a causa de Deus. E por outro lado, nós precisamos promover para que essa palavra alcance outras pessoas. Assim nós estaremos apressando a vinda de Cristo. Irmãos, se Deus fosse esperar que a sua igreja, atenção, se Deus fosse esperar que a sua igreja chegasse ao arrependimento em totalidade, um arrependimento coletivo de toda a igreja, sabe quando Jesus voltaria? Sabe quando que ele voltaria? Tão cedo. Tão cedo. Para não dizer nunca não, né? Nunca é muito forte, né? Mas tão cedo. Porque infelizmente as pessoas não querem a vida de Cristo. Porque para Jesus vir, algumas coisas têm que ser deixadas de lado, para que ele venha na condição de nós sermos aprovados, e não ele vir de qualquer maneira.
com nossa vida de qualquer maneira. Mas quando Ele vier, Ele tem que vir e nos achar aprovados, como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor. É por isso que temos que ser pessoas sensatas, conscientes da nossa responsabilidade diante disso. Mas para você esperar, cultivar a esperança do advento, e para você promover a obra de Deus na tua vida, viabilizar na tua vida e promover na vida dos outros, é necessário uma palavrinha. Sabe qual palavra que é necessário? É necessário amar a segunda vida de Cristo. Amém. Amém. Quantos aqui amam a Jesus? Amém. Amém. Eu queria perguntar de novo, abra a sua Bíblia em Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Vamos ler aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Agora eu vou fazer as perguntas. Quantos aqui amam a Jesus? Amém. Eu achei um pouco fraco essa amém. Eu acho que tem gente que está na dúvida se ama. Mas eu vou dar a oportunidade para falar mais uma vez, se vocês falarem, tá bom? Quantos aqui amam a Jesus? Diga amém. Amém. E tem coração, né? E eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você ama Jesus. Mas sabe por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. E porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. E o amor de Deus nos constrange a amá-lo. Não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Amém, queridos? Agora vai a segunda pergunta. Você ama a segunda vida de Cristo? Amém. Isso quer dizer que você quer que Ele venha hoje? Amém. Que coisa boa! Glória a Deus! Porque você ama o seu Jesus, o seu Senhor, e você deseja que Ele volta hoje. Parabéns, irmãos! Nós estamos de parabéns, você deseja que Ele volta hoje. Isso quer dizer que você está preparado. Quanto a mim, disse Paulo, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que ia morrer. Paulo estava vendo os seus últimos dias, estava numa prisão, né, domiciliar em Roma, já estava para ser decapitado. Morreu em Roma, na sua cidade natal, né, decapitado. E ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você está combatendo o bom combate? Como é que está a carreira que Deus te propôs? A carreira espiritual, a carreira cristã. Você está guardando a fé? Você está guardando a fé? Não é a fé que é o dom de Deus, que é a capacidade de crer. Não é esta fé a que eu me refiro. Porque você recebeu fé de Deus. Quando você creu e você foi capaz de crer. Sabia disso, querido? Sabia que você recebeu a capacitação de crer? De crer naquele homem ensanguentado, cuspido, todo deformado, sangrando, nu ou seminu, em uma cruz, em estado de vergonha, sofrendo toda a oposição dos pecadores e do mundo das trevas, do mundo espiritual. Você teve a capacidade de olhar para aquele homem na cruz e falar: Ele é o Senhor da glória. Amém, Deus. E eu creio em Jesus. Tem que ser capaz de crer. Porque nós vemos ali os dois ladrões da cruz, e aqui é um exemplo clássico e bem claro nesse sentido.
que foram dois sentimentos diferentes, duas maneiras de ver diferente. O da esquerda, diz a Escritura, que ele olhou para Cristo e falou assim: se tu és o Filho de Deus, se tu és. Ele está aqui como escarnecendo, zombando daquele homem, do homem Jesus. Já que tu diz ser, ou já que tu dizes ser o Filho de Deus, então faz o seguinte: prova isso, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. Tu é o servo de Deus, o Filho de Deus. Já que tu dizes, você faz isso. Já o outro da direita diz: tu não temes a Deus nem na hora da morte. O que é isso? Nós estamos aqui porque merecemos, porque a nossa culpa nos colocou nessa condição, mas este não tem culpa nenhuma. Ele disse para o ladrão. Aí ele se volta para Jesus e disse: Senhor. Diga comigo assim: Senhor. Senhor. O outro diz: se tu és o Senhor. E este de cá diz: Senhor, porque tu és Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, que tu vai dar. Amém. Tu vai manifestar o teu reino. Amém. Um dia os céus vão se abrir e a glória excelsa será manifestada no Senhor da glória. E tu és o Senhor da glória. Então te lembra de mim. Não te esqueça de mim, Senhor. Duas maneiras de ver a coisa. E nós também vemos e vimos dessa maneira. Nós não olhamos para Jesus e não achamos como um homem comum, como um profeta, como um bom homem, como um mestre. Não, nós olhamos para Cristo e falamos assim: Ele é o Senhor da glória, é o Criador do universo, Ele é o Verbo encarnado, o único e verdadeiro Deus, Senhor dos céus e da terra. Esta fé foi a fé da salvação, do crer. Mas agora a Bíblia fala de uma segunda fé, que agora é um conjunto de verdades. Paulo, ele batalhava pela fé que uma vez foi entregue aos santos. É a fé objetiva. A primeira fé é subjetiva, é a sua capacidade de crer, de olhar e ter a certeza das coisas que não se vê e a convicção dos fatos passados. Agora esta fé aqui que ele diz: eu guardei a fé. Primeiro ele falou dele: eu combati o bom combate. Olha como que ele esperava a segunda vida. Então ele esperava de tal forma que ele viu que havia uma carreira proposta, havia um combate, uma guerra a ser guerreada, uma luta a ser travada, e ele falou assim: eu combati, eu completei a minha carreira em mim, mas também eu guardei a fé, eu promovi a fé, eu preguei a fé, eu fui um defensor, um guardião da fé, da verdade neotestamentária. E essa verdade consiste em Cristo e na igreja. A verdade maior de todos os tempos é Cristo e a igreja. É o novo homem, é o reino dos céus. E depois que ele declara que combateu o bom combate, que completou a carreira e que guardou a fé, ele fala: já agora a coroa da justiça, que é o galardão do Senhor, me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Aí ele fala: não somente para mim, mas para todos quanto amam a sua vida. E a pergunta é: nós amamos a Jesus, mas nós amamos a sua vida? Você deseja pela vida dele? Nós desejamos, nós amamos, nós queremos que ele venha hoje. Conta uma história, eu não sei se é uma história criada para ilustrar ou se é um fato, né? Um fato verídico, uma coisa que aconteceu. Mas eu vou falar a história para os irmãos, a historinha. Conta que um casal muito bem sucedido, um casal novo, empresário, de sucesso, uma empresa muito grande. Diz que esse casal tinha 2 filhos. Casal, 2 filhos, um casalzinho, 2 filhos, um menino, uma moça, um rapaz, de uma idade já boa, né? Talvez 15, 16 anos. E esse casal teve que fazer uma viagem urgente a negócio, né? Viagem de negócios. E ele chegou para os filhos e falou assim: filhos, eu e sua mãe temos que nos ausentar do país por um tempo. Talvez 10, 15 dias, não sei, porque temos que resolver algumas pendências, algumas coisas lá e vamos ficar fora.
E vocês devem tomar de conta da casa. E vocês devem estudar, não matar aula, cumprir com as tarefas do colégio, cuidar da casa, cuidar das coisas, dormir na hora certa. Cuida da casa, porque o pai e a mãe, nós vamos, mas voltaremos daqui a 10, no máximo 15 dias estaremos de volta, e vocês cuidem da casa. Então o pai e a mãe se despediram, né, dos filhos e foram. No outro dia, pensa no que esses meninos fizeram. Eles convidaram os colegas, chamaram quase o colégio inteiro, e a vizinhança, os brothers, e os manos. Mas pensa numa festa. Mas pensa numa festa de arromba. Frevo. E o pai e a mãe foram viajar. E tinha gente namorando num canto, namorando dentro do quarto do pai dele, gente namorando na sala, gente caindo no banheiro bêbado, gente vomitando. E pensa numa desordem. Pensa numa bagaceira. Quando de repente o telefone toca. E a moça corre e vai, atende o telefone. Oi filha, aqui é o pai. Eu quero dizer para vocês que já resolvemos o problema e amanhã estamos chegando. Vamos pegar o primeiro voo e estamos chegando. Amém? Então fica tranquilo que o papai e a mãe estão chegando. Eu pergunto para vocês: esses jovens amam o pai e a mãe? Não é porque eles fizeram a bagunça e a festa que eles deixaram de amar, de forma nenhuma. Coisa de jovem, coisa da cabeça de gente esmiolada, né? Porque o pai e a mãe sair e tocar o terror dentro de casa, você não pode ter miolo na cabeça. Você tem miolo muito pouquinho assim. Eles amam os pais. Mas a segunda pergunta: eles amam a vida do pai, a volta do pai e da mãe? Ô pai, fica mais um pouco com a mãe, que tá tudo bem. Aproveita para descansar, vai fazer um passeio aí, deixa para vir daqui uns 3 dias, já que vocês estão aí mesmo, preocupa não, que tá tudo certo. Fica mais um pouco, não vem agora não, pai. Aí no coração dele, porque a casa está desarrumada, a bagunça aqui está feia. Eu não sei se essa história é verídica, mas é uma história muito boa para nos fazer refletir. Como está a sua casa? Porque o pai está voltando. Será que está arrumada? Como está o seu coração? Como está a sua família? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Como está a vida espiritual da sua família? Como está a saúde espiritual da sua família? Qual a condição do relacionamento com as pessoas? Será que a casa está arrumada? Ou a casa está como aquele templo lá de Salomão, na época de Jesus, que ele entrou no templo e havia cambistas, ladrões, mentirosos, trapaceiros, pessoas malignas fazendo da casa de Deus, naquele tempo era o templo de Salomão, hoje a casa de Deus somos nós. Hoje somos santuários de Deus, santuários do Deus vivente. O Espírito de Deus habita em nós. Como está esta casa? Será que está desarrumada, cheia de cambistas, cheia de trapaceiros, cheia de coisas que não agradam a Deus, coisas que entristecem o Espírito Santo? Precisamos pensar nisso. A vida cristã é muito séria. A vida cristã é uma coisa muito séria. O que acontece é que nós fomos educados, né? Todos nós, a maioria aqui, com exceção daqueles que se converteram ontem, um ano atrás, 2 anos atrás, mas nós aqui que temos uma jornada já boa de 10, 15, 20 anos como cristãos, nós somos educados a um tipo de filosofia de vida cristã totalmente contrária ao Evangelho de Jesus Cristo. Tudo que o Evangelho diz não nos ensinaram, e tudo que nos ensinaram o Evangelho não diz. Então é uma falsa percepção de vida cristã. Pensamento corrente da maioria do povo de Deus aí é que se você tem que estar dentro da igreja são essas 4 paredes aqui para eles. Então se Jesus voltar, você tem que estar dentro, no meio do povo de Deus. Está no meio, sentado no meio aí, ó. Porque se você não estiver sentado no meio, se você estiver na praia, na praia não pode. Se você estiver no passeio, se você estiver no aniversário,
de uma pessoa que não é cristã, se foi no aniversário da tua sobrinha, menininha linda de 2 anos, completando aniversário, só que o pessoal lá não são crentes, então você estava lá, você não pode estar lá. São pensamentos que eles pregaram. Nós somos ensinados assim, que as coisas têm mais valor do que o coração. Mas é o contrário, porque Deus falou assim, o que entra na boca do homem não pode contaminar o homem, porque o que entra vai para o estômago, do estômago vai para o vaso, do vaso vai para o esgoto. Entra e sai. Não contamina. Mas o que sai do homem é o que contamina o homem, porque o que sai do homem vem do coração, e é do coração que procede os maus desígnios. Aí ele elenca aqui uma lista, né? A maldade, o dolo, a injustiça, o falso testemunho, o amargo, o ressentimento, as injúrias, o egoísmo, as divisões, as contendas, as facções, as bebedices, as glutonarias, as injustiças, as maldades, as iniquidades. Isso contamina o homem, porque isso procede do homem. Limpa primeiro o interior do copo, para que o seu exterior fique limpo. Aí eu pergunto, será que Deus está preocupado com copos? Ou ele falava dos fariseus hipócritas? Porque os fariseus estavam limpando, né, o exterior do copo. Para beber água tem que borrifar água no exterior do copo, passar aquele paninho branquinho limpinho, que é um ritual, né? É uma liturgia, era um costume, era uma tradição. E os cristãos hoje estão vivendo de tradição como os antigos, preocupados com isso e com aquilo, e se esquecendo do coração, que nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Quem está disposto a olhar para dentro do coração, diga amém. Amém. Pastor, o que eu tenho que fazer? Olhar para dentro do coração. Mas eu não sei como é que eu olho para dentro do coração. Como é que você está se comportando? Como é que você está se comportando em casa? Esposo, esposa, pai, mãe, filhos, irmãos de sangue. Como é que você está se comportando com o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente? Como você se comporta no trabalho? Qual é o teu testemunho, o teu comportamento, a tua atitude diante das adversidades impostas pela vida? Como você se comporta diante do sofrimento, das tribulações? Qual o testemunho que você dá lá fora? Como as pessoas estão te vendo? Como as pessoas têm você? Que tipo de cristão você representa? Como você está representando o reino dos céus como um bom cidadão do reino dos céus? Quando as pessoas olham para você, elas veem você mais parecido com Deus ou com o diabo? Pastor, não fala isso não, mas o que eu tenho que falar aqui? O que eu posso falar aqui? Falar o quê? Quando elas olham para você, ela vê luz ou trevas? Quando você chega e fala, ih, chegou a peste do cristão, a peste daquele crente. Ou ele fala, ali chegou um servo de Deus, ou uma serva de Deus. Ali chegou uma pessoa diferente. Ali chegou alguém que parece com Jesus. Amém. Ser cristão é reproduzir Cristo. A palavra cristão é a miniatura de Cristo. Cristo cristão. Nós, como servos de Deus, temos que nos comportar como servos de Deus. Temos que agir como tais. É assim que olha para o coração. Aí, se você percebeu que a pessoa fala mal de você, que você não tem um bom testemunho na família, em casa, com os de fora, se você percebeu que as pessoas falam mal de você no trabalho, você não é bem quisto, você é uma pessoa que é problemática. Se você percebeu que as pessoas falam de você, então você sabe, Senhor, eu preciso de arrependimento, preciso de mudança urgente. É assim que faz a leitura do coração. Não é você que vai dar depoimento seu. Não é você que vai depor a seu favor, dizendo, mas eu estou bem, né? Porque eu estou aqui, eu estou assim, eu faço isso. Não, você não. Mas os outros falam por você. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então o melhor testemunho é o testemunho das pessoas em relação a você. É assim que lê o coração. Quando a pessoa não quer saber o que está acontecendo, não se preocupa com nada, ela faz vista grossa, ela se justifica com algumas palavras, abre uma janela na consciência para ventilar um pouquinho e vai tocando a vida, vai empurrando com a barriga. Mas quando a pessoa fala, não, eu preciso ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e aguardando a vida de Cristo. Eu preciso combater o bom combate, eu preciso completar a carreira, eu preciso guardar a fé. Eu não posso mais continuar da forma que eu venho,
me comportando. Já não dá mais para continuar dessa forma. Eu preciso mudar. Aí você vai começar a consertar. Você vai começar a limpar a casa, porque o Pai está chegando. Você tem que começar a resolver os pendentes, os problemas de relacionamento, de coração, e começar a dizer não para o pecado. Atenção, dizer não para o pecado não são coisas, ainda que as coisas elas serão como que um resultado de uma coisa que resulta no final. Vamos deixar as coisas ali por último. Mas tratar com o coração e tratar e dizer não para o pecado é dizer não para o sentimento do velho homem. Primeiro olha para dentro, não queira buscar erros fora. Porque se você fizer isso aí, você começou sem inverter os valores, começou errado. E que começa errado, termina errado. Começa certo. Porque se Jesus falou que é do interior que procede o mal, então você tem que olhar para o seu interior. Porque você tem que começar a limpar o interior do copo. O interior que é o coração. E fora ficará limpo. Então quando Jesus diz, limpa primeiro o interior do copo e o seu exterior ficará limpo, esse exterior ficará limpo é o resultado da limpeza interior. Não tem como um coração limpo, puro, tranquilo, em paz com Deus, reconciliado com Deus, um coração que ama o Senhor, que ama a sua vida, que espera e apressa a vida de Cristo, que está de bem com as pessoas, que é uma pessoa do bem. Não tem como um coração desse resultar em atitudes negativas. Jamais a pessoa vai ser pega numa bebedeira, numa glutonaria, numa maldade, numa injustiça, numa perversidade, numa iniquidade, numa inveja. Jamais. Porque o coração dela está totalmente firmado e a sua âncora é Jesus. Ele lançou a sua âncora em Cristo. E ele está com o seu coração e a sua mente fundamentada em Jesus. Isso aqui é a segurança. Então o procedimento vai ser um resultado do coração. Do contrário, querido, se o coração não estiver arrumado, tratado, o resultado vai ser muitas coisas ruins. O resultado vai ser as obras da carne, que é tudo aquilo que vocês conhecem de Gálatas capítulo 5 ali. Amém, queridos? Vamos orar.